Agroecologia nas eleições 2024. A série O Som da Agroecologia nas eleições 2024 apresenta o segundo episódio, com o tema Somos Agroecologia. Inspiradas nas propostas descritas na Carta Política da iniciativa Agroecologia nas eleições, vamos apresentar algumas ações de grupos, coletivos e redes de agroecologia de diferentes estados e regiões do nosso país. Somos agroecologia, somos democracia, somos muitas e muitos em busca da garantia de soberania e segurança alimentar nos municípios brasileiros. Agora vamos falar de práticas agroecológicas em diferentes frentes de atuação nesse Brasilzão enorme. Bora? Começamos por um tema muito importante que está na Carta Política Agroecologia nas eleições: agricultura urbana e periurbana. Urbana, porque se insere no contexto da cidade, e periurbana, porque está em áreas de transição entre urbano e rural. Esse tema abrange o desenvolvimento de uma agricultura que possa ter apoio de editais para a contratação de assessorias, destinação de áreas públicas e privadas para a produção diversificada de alimentos e plantas medicinais, apoio a quintais e hortas comunitárias, hortas nas escolas, entre outras propostas. Direto da região sudeste do Brasil, quem colabora com o nosso segundo episódio é a Júlia Cabral Martins, que é integrante do Grupo de Trabalho Juventudes da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Júlia participa também do AUE, Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela conta pra gente como é o cenário da agricultura urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Nos últimos anos, o Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão AUE, Estudos em Agricultura Urbana, tem mapeado e identificado várias experiências agroecológicas e são apresentadas junto com outros dados e reflexões na publicação que é chamada Anuário das Agriculturas Metropolitanas. Entre esses espaços identificados, tem quintais produtivos, hortas coletivas e comunitárias, assentamentos da reforma agrária, quilombos, sítios, fazendas. Essa diversidade ela não se limita ao tipo de produção, mas também aos sujeitos envolvidos nesses processos, além dos tipos de distribuição, seja por meio da comercialização, das trocas, do autoconsumo ou da doação, muitas vezes ligados a processos de economia popular e solidária também. Isso fortalece, as relações entre os produtores e consumidores, facilitando o acesso a alimentos de qualidade e, além disso, tem várias pessoas e grupos que são ativos na promoção da agroecologia no território, ocupando espaços de debate na luta, no planejamento urbano e na formulação de políticas públicas também. Nos últimos anos, tem tido um avanço na agenda da agroecologia e da agricultura urbana na RMPH, principalmente a partir do fortalecimento de organizações sociais e na ampliação das redes de produção, comercialização e consumo de alimentos agroecológicos. Seguindo para a Amazônia, agora vamos falar de criação de redes, especificamente no estado de Roraima. Lá, os coletivos perceberam que a criação de redes de colaboração foi uma excelente alternativa para fortalecer as ações locais. Quem fala mais sobre o assunto é a educadora popular Darlene Moraes. Escuta só. As principais características da produção agroecológica na minha região são as características que vêm da cultura dos povos indígenas, que já fazem agroecologia há milhares de anos, só que não costumam chamar com esse nome, e sim chamam como suas práticas tradicionais, mas a valorização da agroecologia a partir dos debates que têm sido organizados aqui em Roraima tem tido um impacto direto na articulação em forma de rede, pois surgiu recentemente a Rede de Agroecologia e Economia Circular de Boa Vista, a RECA-BV, que tem buscado agregar diferentes atores sociais para construir o debate e a prática da agroecologia em Roraima. No sentido mais social, a gente percebe que a produção agroecológica ela
ainda tem um impacto muito pequeno em Roraima, mas ela tem um potencial muito grande por se tratar de uma região com um bioma muito diverso e que está dentro da Amazônia, principalmente uma região de fronteira como é aqui em Roraima. E vamos descer no mapa direto para a região sul do país. É hora de destacar alguns elementos importantes da comercialização de produtos agroecológicos de lá e também da preservação das sementes crioulas. E quem fala sobre isso para a gente é o engenheiro agrônomo Cláudio Guimarães Marques, da Articulação Paranaense de Agroecologia, APRA. As principais características da produção agroecológica que eu vou falar enquanto Paraná, enquanto estado, a produção diversificada de alimentos, por exemplo, principalmente hortaliças e legumes, algumas frutas como banana e citros em geral, alguns grãos como feijão e milho principalmente, alimentos também processados ou transformados, como pães, bolachas caseiras, geleias, a erva mate para o chimarrão, etc. Esses alimentos são comercializados principalmente em feiras, sacolas solidárias para grupos de consumidores e para os programas governamentais como PAA e PENAI. Isso é distribuído então em todo o estado. Em alguns municípios, inclusive, existem programas municipais que fomentam também essa aquisição dos alimentos agroecológicos e orgânicos. Outra característica importante que é ligada à produção agroecológica é o trabalho que eu considero com o resgate, multiplicação e conservação e preservação das sementes crioulas, principalmente de hortaliças e grãos aqui no estado. Nós inclusive temos casa da semente em alguns municípios. São trocadas essas sementes, partilhadas nas festas, feiras, ou comercializadas também nessas feiras de sementes crioulas. Aqui no estado, por exemplo, nesse ano de 2024, nós teremos coincidentemente 24 feiras e festas de sementes crioulas acontecendo. Algumas já aconteceram e outras ainda ocorrem. E são principalmente organizadas pela RESA, que é a Rede de Sementes da Agroecologia aqui do Paraná. Desse trabalho com a agroecologia, para nós ele é de extrema importância para as famílias de agricultores familiares e para toda a sociedade, porque se contrapõe ao modelo destruidor e contaminante do agronegócio. A professora Suzana da Silva é produtora agroecológica ligada ao núcleo Missões da rede Ecovida de Agroecologia no Rio Grande do Sul. Ela fala da importância da prática agroecológica em sua região. Ela tem diversos aspectos, tanto socialmente, como que fortalece a segurança alimentar, ao garantir, então, alimentos saudáveis e acessíveis para a população, além de valorizar o conhecimento tradicionais dos agricultores e agricultoras. Economicamente também promove a autonomia dos pequenos produtores, reduzindo a dependência de insumos externos, e estimulando os mercados locais e justos. E politicamente é a adoção da agroecologia como influência das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, para contrapor todas as formas de violência, o que é crucial nesse contexto crescente e preocupante de mudanças climáticas e também para a preservação dos recursos naturais e ambientais. Seguindo com o nosso som da agroecologia nas eleições 2024, chegamos nas paisagens do Nordeste. E o assunto da vez é direitos territoriais dos povos indígenas. Quem fala um pouco sobre esse tema é a agrônoma Lauriane Tremembé, indígena do povo Tremembé, localizado no município de Itapipoca, no Ceará. Lauriane é técnica no projeto Quintais das Margaridas, no Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, CETRA. Ela fala dos processos de violência e da luta em defesa dos territórios indígenas. Bora ouvir. Aqui no estado do Ceará, a gente passou por um processo bem recente, que foi com o povo Anassé, onde mais de 30 capangas armados foram ameaçar o povo que estava em uma retomada.
ameaçaram de morte de fato, expulsão, queimaram todas as construções, derrubaram as plantações, enfim, são processos muito violentos que a gente vem passando e vivenciando, e que se intensificou agora, se aproximando da eleição deste ano, dessas eleições municipais, se agravou ainda mais esse processo de violência nas terras indígenas. E isso tudo é fruto da não regularização dos territórios indígenas. A gente vem de muitos anos com uma luta incansável pela regularização, pela demarcação dos territórios indígenas, mas que não avança e que a gente não obtém resultados. Eu sou de um território que está na zona costeira do estado, que já vem de grandes ameaças, de grandes empreendimentos, inclusive internacional, mas que a eólica também é uma grande preocupação, porque o nosso território é rodeado de torres eólicas. A gente já sofre os impactos da eólica no meu território. A gente teve alguns avanços, apesar das grandes lutas, longas lutas, que a gente vem travando ao longo do tempo, com a política brasileira também, para fazer valer os direitos, mas a gente ainda tem a necessidade de uma representatividade, porque a gente ainda é subrepresentado. Quando alguém fala, não, a gente vai falar sobre os povos indígenas aqui, mas não é a prioridade de fato, como a gente bem sabe. Então, a gente precisa estar lá, precisa incidir e defender os nossos direitos e defender a nossa presença. Agora chegamos no Centro-Oeste e de lá você vai ouvir as ações da região da Grande Dourados. Olácio Comori, da Associação dos Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Mato Grosso do Sul, explica sobre os desafios da produção no seu estado. Dourados é o segundo maior município do estado e a gente tem criado os espaços de diálogo mais neste município, onde está acontecendo grandes avanços, Por exemplo, a associação já está atuando aí de forma assim, bastante consolidada com a questão dos programas institucionais aí da merenda escolar, das compras institucionais, Lá tem um quartel. Também iniciamos já o fornecimento de produtos dos agroecológicos, dos produtores, dos hospitais. Então, assim, a gente vai ganhando espaço. E atualmente, a nossa organização, ela está executando um projeto que eu acredito que tem tudo a ver com a questão da mudança climática, que é o incentivo à implantação de sistemas agroflorestais, para agricultores familiares, para que de alguma forma possa diversificar a sua produção, as possibilidades de fontes de rendas com mais sustentabilidade durante o ano, e também para que as agroflorestas sejam locais de fixação de carbono. E aí a gente tem uma parceria com uma entidade internacional que dentro da parceria tem a responsabilidade de fazer a mensuração e a certificação desse carbono fixado nas agroflorestas para posterior comercialização, Então, assim, do nosso lado, a gente acha que os sistemas agroflorestais são mais adaptados perante essa época de mudança climática e que, além de proporcionar uma maior segurança aí alimentar e de renda durante o ano, também traz essa questão da fixação de carbono. São muitas ações importantes e bacanas, não é mesmo? E isso tudo é apenas um pouco do muitão que os coletivos, associações, redes e grupos desenvolvem em todas as regiões do Brasil. Somos agroecologia, cada um em seus municípios, com ações específicas, mas com um objetivo comum muito nítido: a garantia da soberania e segurança alimentar nos municípios brasileiros. Mas isso só é possível com políticas públicas e ação coletiva, tanto na hora do debate, quanto nos momentos de elaboração e especialmente da aplicação das leis e programas locais. Por isso, essas eleições são tão importantes para todo mundo, para que possamos escolher e apoiar candidaturas compromissadas com a causa da agroecologia e da agricultura familiar em cada cidade. Conheça todos os eixos e propostas que estão na Carta Política Agroecologia nas eleições 2024 e inicie já o debate em sua cidade.
Troque uma ideia com sua comunidade e com as candidatas e candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal. Acesse o site agroecologia.org.br e fique por dentro de tudo sobre mais essa iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. O segundo episódio da nossa série fica por aqui, mas a gente já conta com a sua audiência na próxima edição, hein? Até lá! Agroecologia e democracia, unindo campo e cidade.